Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da sua palavra mais uma vez, agradecidos a Ti por este culto, por cada um que o Senhor congrega neste lugar. Nós Te pedimos agora, Deus, mais uma vez, fale conosco através da sua palavra. Que todo impedimento, qualquer tipo de barreira, limitação humana de qualquer natureza sejam vencidas agora pelo poder que há na tua palavra, Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Mateus 10, versículo 24. Diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Se o tempo permitir, nós ainda citaremos a sequência do texto, apenas como reflexão, mas o texto que nós lemos já é o suficiente para nós entendermos o ensinamento de Jesus. Jesus aqui, ele está estimulando os discípulos. Entende-se como o discípulo, quando ele diz o discípulo, falando da pessoa individualmente, não está acima do seu Senhor. Então, quando Jesus está falando ao discípulo ou aos discípulos, está falando com as pessoas que tomaram a decisão de segui-lo. Discípulo é o aprendiz, discípulo é o seguidor, discípulo é o servo, discípulo é aquele que está aprendendo tanto para saber, como também para fazer, para crer, para esperar. Então, o ensinamento de Jesus para as pessoas que já servem Ele, que já estão decididas, Jesus é o meu Senhor e Salvador e ponto. Isso não é discutido ou discutível mais. E ele está dizendo que o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Ele está dizendo que, apesar de o ser humano não gostar muito dessa colocação servo, nós naturalmente temos pavor desse nome servo. Nós gostamos do nome Senhor. Servir é uma coisa que assusta o homem, né? Ser servo, ser escravo, empregado, cumprir com missões, com tarefas. Nós gostamos de ser Senhor. Só que nós aprendemos na Bíblia que o único Senhor é Jesus. E quando alguém é senhor de alguma coisa, ele acaba sendo senhor de nada.
E se ele for servo de Jesus, ele é um servo muito mais honrado do que se ele fosse Senhor. Um exemplo disso é a própria vida. Tem gente que as pessoas relutam, eles não querem dar a vida para Deus, porque ele não quer ser servo de Deus, ele prefere ser Senhor da sua vida. Mas a vida dele é um barco afundando, é um reino perecendo, é um trapo de vida, ele não consegue lidar com ela, mas ele fica ali como senhor dela, é senhor de nada, porque o destino dele é a morte. Qual o estímulo de alguém que está vivendo numa direção que não importa o que ele faça no caminho, o término é a morte? Qual o estímulo? O que o pode estimular? Quais são os seus sonhos, suas alegrias? Quais são as suas perspectivas de vida, uma vez que ele sabe que, de qualquer forma, termina na morte? E a morte, para quem não tem Jesus como Senhor e Salvador, é algo terrível. Porque diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Então, quem viveu uma vida que não conhece o Senhor, não tem intimidade com o Senhor, não o serviu, às vezes até o repeliu, o rejeitou, o ignorou, o entristeceu, qual é o estímulo de vida dessa pessoa? Então veja que Jesus aqui, ele está estimulando os salvos, e ele faz uma revelação para nós que vivemos num corpo que tem uma sentença de morte imutável. Deus disse: tu és pó e ao pó voltarás. E isso não muda. Então nós habitamos num corpo que é pó, hoje já cientificamente provado é pó, e vai voltar ao pó. E a Bíblia nos ensina a cuidar bem dessa casa, mantê-la limpa, mantê-la viva, saudável, pelo tempo que você habita nela, mas a Bíblia também diz que você está nela por um tempo. Porque você é pó e ao pó você vai voltar. Porque você vai voltar ao pó, então você tem que, durante esse tempo, entender o chamado de Deus para o seu discípulo na perspectiva da eternidade. Porque Jesus veio, morou num corpo de pó, mas ele nunca tirou os olhos da eternidade, da casa de meu pai, de onde eu vim, para onde eu vou. Eu vim de lá, eu vou voltar para lá, enquanto estou convosco. Nunca fixou residência, sonhos, planos eternamente aqui. E é nesse sentido que ele está dizendo que ele é o Senhor, nós somos o discípulo, ele é o mestre, nós somos os seguidores, ele está indo e nós estamos seguindo, na mesma perspectiva. Habitamos num corpo que tem uma sentença de morte imutável, mas ele já veio preparar uma nova vida, e é nessa perspectiva que ele está dizendo. Então basta ao discípulo ser igual ao seu mestre. Porque ser discípulo de Jesus, ou servo de Deus, ou escravo de Deus, isso é uma honra inimaginável. Não tenha medo de ser servo, de servi-lo fielmente, incondicionalmente. Principalmente nós que vivemos no tempo da graça. Jesus fez uma revelação na época que ele estava ministrando. Ele falou assim: olha, dos nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista. Ele disse, de quem nasceu de mulher, ele está excluindo ele, porque ele foi gerado pelo Espírito. Mas ele está dizendo, do nascimento natural, homem e mulher, o maior na terra é João Batista. Mas no reino do céu, o menor é maior que ele. Vamos imaginar que você ou eu sejamos o menor do reino dos céus. Que nós não conseguimos ser maior do que ninguém. No reino dos céus, dos discípulos de Jesus, eu e você somos o menor. Mas por causa de Cristo, dos feitos de Cristo, dos méritos de Cristo, do nosso relacionamento com Cristo, nós do Novo Testamento da igreja, o menor é maior do que o maior do Antigo Testamento. Para ninguém ficar com uma baixa autoestima,
ficar encanado com o termo servo. Não, nós somos servos. Com muita alegria, com muito gozo, servimos. Só que nós servimos nessa perspectiva de quem está de passagem, cumprindo com uma missão, seguindo o nosso mestre, que passou por aqui para nos levar para ele ali, na sua glória, e nós estamos seguindo. Então eu fico imaginando, olha o estímulo de um cristão, tudo que ele faz aqui, ele faz na perspectiva da eternidade. A pessoa que não tem a perspectiva da eternidade, o que o encanta? O que o estimula? O que o faz sonhar? Se ele tem uma expectativa horrível de fim, que é a morte, que é a única certeza que um vivo tem, o resto é possibilidade. Todas as demais coisas são possibilidades, a única certeza que um vivo tem é que ele vai morrer. Porque o pó voltará ao pó. Então Jesus diz assim, olha, portanto não temais nada, nem o que está encoberto, porque tudo que não é revelado hoje, um dia vai ser revelado, e o oculto vai ser conhecido. Então, por 3 vezes nesse texto, Jesus usa o termo não temais, não é para ter medo. Não é para ter medo do quê? Não é para ter medo de viver, não é para ter medo de sonhar, não é para ter medo de se entregar, tomar posse dessa vida, porque ela é oferecida ao discípulo que está em Cristo Jesus. Mas como é que a gente não vai ter medo se nós vivemos num mundo que mata, que rouba, que fere? Falou, não, os que matam o corpo não pode fazer mais nada. Pior coisa que pode acontecer com alguém é alguém matá-lo, matar o seu corpo. Ele falou, não, mas não temem os homens não, porque eles podem até matar o corpo, mas depois que eles matam o corpo, o que eles podem fazer mais? Nada. Vocês devem temer aquele que tem poder para matar tanto o corpo como fazer perecer a alma no inferno. Esse deve ser temido. E quem tem esse poder é só Deus. Ninguém mais pode fazer isso. Ninguém mais pode continuar arbitrando a vida de alguém depois dessa vida, somente Deus. E quando ele diz para nós não temermos, ele está dizendo assim, o medo é a raiz de todos os traumas que roubam a alegria de viver. O medo paralisa. O medo rouba sonhos, o medo, seja ele de qual for, ele impede a vida de ser estimulada, porque o medo rouba qualquer tipo de estímulo. A pessoa, quando ela tem medo, ela trava. O medo gera fobia, o medo gera surtos, o medo gera depressão em último estágio, que a depressão nada mais é, respeitando os seus graus, do que a pessoa teorizando sua própria falência. É a alma pedindo socorro. É quando a pessoa não vê saída. É quando uma pessoa consciente dos seus deveres, consciente das suas forças, ele imagina seus problemas, ele vê os seus problemas, ele sabe o seu caminho, e quando ele não vê saída, quando ele não vê possibilidade de escape, ele teoriza seu fim. Foi assim que Moisés pediu a morte, foi assim que Elias pediu a morte, foi assim que alguns dos grandes homens de Deus disseram, não vale a pena viver, e eles não tinham encerrado a carreira, mas eles viram que não tinha saída. Então veja que Jesus insiste em dizer para os discípulos, os salvos, ele está dizendo assim, olha, vocês não devem ter medo de nada. A partir do momento que você aceitou a missão discípulo, e você é um discípulo fiel, é um aprendiz, é um seguidor, você está seguindo Jesus, então você não pode ter medo de mais nada. Por quê? Porque tudo que vai acontecer relacionado à nossa vida, Deus tem conhecimento. Ele usa o termo aqui dizendo, olha, não se vende aí 2 pardais por um aço? Ele falou, tudo isso está diante de Deus. Um aço correspondia a meia hora de um trabalhador. Então imagine um salário mínimo, divide por 30, acha-se o dia, divide pelas horas do dia, acha-se a hora, e aí você pega o correspondente a meia hora
era o que custava alguns pardais. Os homens aí não vendem 2 pardais por centavos? Sim. Ele falou, olha, nada disso passa desapercebido de Deus. Não existe uma transação menor na terra que Deus não tenha dela conhecimento. E para o nosso conforto, ele falou, olha, vocês, quanto a vós outros, quem é vós outros aqui? Os salvos. As pessoas que não tiveram medo de se entregar, as pessoas que não tiveram medo de seguir, porque o chamado de viver pela fé não dá garantia aos olhos e nem à razão, é uma confiança plena em Deus, no caráter de Deus, no poder de Deus, na justiça de Deus, é uma entrega. Quanto a vocês, até o cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Quer dizer, será que tem alguém que me conhece dessa forma? Será que tem alguém que me acompanha dessa forma? Claro que não. É um estímulo de Deus para aqueles que se entregaram. É para não temer. Quando fala não temer, não tema viver. Viva a vida. Não tema lutar. Não tema crer. Não tema sonhar. Não tema nada, absolutamente nada. Mesmo morando num corpo que pode morrer e entre pessoas que pode matar, ele falou, não, quem mata o corpo não pode fazer mais nada. E a vida continua. A pessoa matou o corpo, mas ele continua vivo. Nós habitamos num corpo, não somos um corpo. O homem não foi criado um corpo. Deus fez um corpo, mas a vida veio de Deus, do fôlego de Deus. Portanto, a nossa vida está em Deus. A vida veio dele, foi o sopro dele que fez o homem se tornar alma vivente. E o pó foi a casa que Deus fez para a gente habitar. Então, queridos, é uma perspectiva maravilhosa. Ele falou, então, não tem mais os que matam o corpo, eles não podem fazer mais nada. Não se vende 2 pardais por um aço, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E vós outros devem saber que até o cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois vocês valem muito mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar, veja que o assunto é o mesmo, desde o versículo 24 até o 33, ele está dizendo, portanto, aquele que me confessar, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. E aí vem o versículo 33, mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que estás nos céus. Então veja que esse mundo, ele foi se distanciando tanto de Deus e regido pelo príncipe das trevas, que é natural hoje as pessoas que vivem na terra, exceto os salvos, negarem Jesus. Eles não confiam que Deus enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário. Portanto, quando Deus fala assim, olha, não tenha medo, ele não confia que Deus está falando para ele não ter medo, ele tem medo. Ele não confia em Deus, ele prefere se garantir, ou seja, ele não é um servo entregue, ele é um senhor que é ele que se defende, é ele que se protege. Ou ele fica entre os 2 caminhos, uma hora ele confia, uma hora ele se garante. Não, queridos, nós somos estimulados por Deus a crer e a viver uma entrega plena, crendo que quando Deus nos chamou para servo, ele já nos deu uma honra que nós não temos ideia disso ainda. Jesus explicou isso quando disse, no reino dos céus, o menor, ele é maior do que o maior nascido de mulher. Então nós devemos olhar para a nossa vida como discípulo e ter um grande carinho com esse nosso discipulado, ter uma grande atenção com as palavras do mestre, com os ensinamentos do mestre, com a obediência ao mestre, porque isso vai nos estimular a vivermos uma vida que não existe nada na terra mais que pode te estimular mais do que isso, que é viver na perspectiva da eternidade. Calmante, remédio, antidepressivo,
coisas da terra não vão produzir o mesmo efeito, porque tudo termina numa perspectiva de morte. Qualquer ser humano hoje que não tenha a esperança da vida eterna, ou a certeza da salvação na sua cabeça, protegido, como nós ouvimos aqui domingo, o capacete da salvação, ele sabe que tudo que está vivendo, ou projetando, ou sonhando, pode ser abortado a qualquer momento pela morte. E se você perguntar, e depois? Ele não tem resposta. Se nós perguntássemos, quem não tem essa esperança, quais são seus estímulos? Eles dormem e acordam sonhando com o quê? Baseado no quê? Estão firmados e fundamentados no quê? No nada. Os sonhos, as expectativas, as esperanças, elas estão no nada. Por isso é comum o depoimento, olha, tão cheio de sonho, mas, tão cheio de vida, mas, acabou tudo. Com grandes projetos, mas. O cristão tem um jeito cristão de ver a vida, de sonhar a vida, de se comprometer com a vida, de a perspectiva do amanhã. Então Jesus falou assim, olha, discípulo, não queira ser mais do que isso. Isso é uma honra que você não consegue imaginar. Se você conseguir ser discípulo de Jesus fiel, basta. Você alcançou o máximo que se pode alcançar nessa vida. O máximo. Procure entre os homens aí um modelo de sucesso, um exemplo de santidade, alguém que você diria, como esse camarada foi enriquecido por Deus. Jesus disse, o menor no reino dos céus é maior que ele. Quem confia em Jesus pode confiar nisso. Olha a honra reservada ao discípulo. Porque somos discípulos relapsos, é por ignorar isso. É uma explicação de Jesus que está na superfície, não precisa um profundo estudo teológico para chegar a essa conclusão. Ele falou, olha, dos nascidos de mulher, o maior é João Batista, ninguém foi maior do que ele. E se tem alguém que pode falar quem é maior e menor, é o criador de alguma coisa, quem criou. Qualquer outra pessoa que falar quem é maior ou menor não tem a mesma autoridade. O criador pode falar daquilo que ele criou, o que é maior e o que é menor. Ele falou, o maior é João Batista, mas no reino dos céus, o menor, ou seja, em Cristo Jesus, o homem recebeu a honra de, mesmo sendo originado no seu corpo de pó, e pó não pode herdar o reino dos céus, mas em Cristo Jesus, pela sua entrega, pela sua confiança, porque ele acreditou em Deus, no plano de Deus, no amor de Deus, na providência de Deus, e sem reserva ele se entregou, amou, seguiu, confiou, ele recebeu de Deus em Cristo Jesus, não mais um corpo de pó, mas um corpo de glória, o qual ele receberá na ressurreição dos salvos, que acontecerá todos juntos. Os que morreram salvos estão aguardando os que ainda serão salvos, para que todos ressuscitem juntamente. Ninguém já está lá num corpo de glória. Estão aguardando a ressurreição dos salvos. Porque a palavra diz, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos transformados juntos, num piscar de olhos. Então não importa, discípulo, se você está aqui ou se você está lá. Se Jesus voltou agora, ou se ele voltou 30 anos depois que você morreu, ou 300 anos depois que você morreu, juntos num piscar de olhos, ressuscitados num corpo glorificado para estar com o Senhor para sempre. O discípulo tem essa honra. Jesus disse, basta. Ele vai ser igual ao seu mestre. Nós teremos um corpo como o corpo de Jesus. Nós habitaremos onde habita Jesus. A Bíblia é tão clara para ensinar isso que ela diz, ele é o cabeça e nós somos o corpo. E cabeça e corpo formam uma peça só. Nós somos um. Então o discípulo agora tem a honra de ser igual ao seu mestre. Ele falou, basta. Quem vai querer mais o quê? Não existe mais. Isso é o tudo. Quando nós pensamos na nossa vida de discípulo, embora por um tempo você não vai receber essa honra, veja que Jesus falou assim, olha, se ao Senhor chamaram de Belzebu,
então o mestre também não vai receber um tratamento digno. É o versículo de número 25. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu, dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Mas eu não tenho essa honra agora, o mundo não me vê assim, não me trata assim. Normal. Jesus trataram de demônio, Beelzebu. Beelzebu é o príncipe dos demônios. Não importa, eles vão ofender, eles vão atacar, eles poderão até matar. Mas ainda que matem, eles matam o corpo, não pode fazer mais nada. Essa esperança, essa perspectiva, essa confiança que você tem, ela anula o medo. Por quê? Porque você está seguindo um Deus que fala, olha, não tema. Não tema o quê? Não tema nada. Uma pessoa que não tem essa esperança, ele tem medo de tudo. Ele tem medo da vida dele ser abortada precipitadamente, aí ele não sabe o que vai acontecer. Ele tem medo de fracassar, ele tem medo de frustrar, ele tem medo de perder, ele tem medo de adoecer, ele tem medo de morrer. Ele tem medo de ser ferido. Ele vive de sobressaltos. Porque ele é uma criatura frágil, ele vive num mundo perigoso, o homem é um problema para o próprio homem. Nós vivemos num mundo que a gente vê destruição, morte, de toda sorte o tempo todo. Portanto, é assustador viver. Mas o discípulo vive não na perspectiva de quem olha a vida aqui, que termina aqui, que acontece aqui. Não, ele está vivendo num outro chamado. Ele está cumprindo com a sua missão aqui, como Jesus disse, como ovelha no meio de lobos, mas o que o estimula, o eixo central onde a sua vida orbita, onde os seus sonhos, os seus acontecimentos giram em torno, não está aqui. Ele é um peregrino, ele é um forasteiro, ele está de passagem. Isso, queridos, quando você começa a viver na perspectiva da eternidade, faz a sua vida aqui melhorar. Porque os medos vão embora. E como eu disse, o medo é uma das principais fontes de todo tipo de doenças espirituais. O medo paralisa. Isso começa desde criança. Quando uma criança é arteira e o pai não consegue detê-lo, põe medo nele que ele para na hora. Quando uma pessoa está com medo, ele trava. E se você insistir, ele fica com cara de pânico, ele começa a suar frio, ele começa a descompensar. O medo o gela, o medo o apavora. Então, quando Jesus diz não temais, ele está dizendo, o discípulo, ele vive num corpo que está suscetível ao medo, porque medo acomete pessoas humanas, máquinas e motores não sentem medo, medo é um problema humano. Mas a partir do momento que você vive na perspectiva da eternidade, que você tem Jesus como seu mestre, ele estimula a sua vida para você viver ela na perspectiva da eternidade. Então ele diz, olha, não vai acontecer com você absolutamente nada que Deus não tenha conhecimento. Para você ficar sabendo, ele sabe quando se vende um pardal e ele sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça. É essa confiança que nós temos que ter. O nosso foco é, confesse Jesus diante dos homens. Nós estamos aqui para isso. Para qualquer pessoa que perguntar a razão da fé que é em você, ou qualquer oportunidade que você tiver, confesse Jesus diante dos homens. Por quê? Ele é o nosso mestre, nós estamos seguindo ele, e é isso a nossa confissão. Se nós não confessarmos Jesus, nós vamos confessar o quê? Quem nós confessaríamos como modelo? Como proteção? Como galardoador? Quem você confessaria que se importa com você? Desse jeito? Que sabe a seu respeito? Que tem uma promessa de falar assim, olha, eu vou te apresentar aos anjos de meu Pai que está no céu. Vou confessar você para eles, vou dizer, isso aqui, olha, eu conheço. Ele nasceu em tal lugar, viveu em tal lugar, me serviu em tal lugar, durante tantos anos, tantos dias, tantas horas, tantos segundos. É meu servo, vou confessar, ele é meu servo, ele é meu discípulo. Não teve medo de me seguir, não teve medo de acreditar, não teve medo de se entregar. Eu vou confessar diante do meu Pai aos seus anjos. Por quê? Porque você não teve medo de me confessar diante dos homens como seu Senhor, como seu grande estímulo de vida. Você não teve medo de confiar. Não é só medo de viver, é medo de nada, nem medo de morrer. Não tenha medo. Medo de acordar, medo de enfrentar, medo de lutar, medo de fazer,
Medo de começar, medo de recomeçar, medo de humilhar, não tenha medo de nada. Tudo que você aprender do mestre que um discípulo deve fazer, não tenha medo, faça. Ah, mas eu posso morrer. Não tenha medo de morrer. Muitas pessoas, Deus aceitou a morte deles. Deus aceitou a morte de Estevão, Deus aceitou a morte de Tiago, Deus aceitou a morte de João, Deus aceitou a morte de Mateus, de Marcos, de Lucas. São os mártires. Deus aceitou a morte de milhares de pessoas que morreram devoradas por leões. Deus aceitou a morte de milhares de pessoas que morreram incendiados por sua fé. Até hoje tem pessoas que queimam cristãos. Hoje, 2018, tem lugares nessa terra que enquanto a gente está vivendo essa vida tranquila aqui, tem lugares que as pessoas queimam cristãos, matam cristãos, cortam suas gargantas. E Deus não os livra. Se você perguntar, cadê Deus? Ele está lá, no mesmo lugar que ele estava quando mataram o filho dele na cruz. Enquanto alguém pensou que o filho dele estava morrendo para morrer, ele estava morrendo para viver. Estava simplesmente se despedindo do corpo mortal para, no momento seguinte, aparecer aos seus discípulos num corpo de glória, imortal. Ele é o Senhor e nós somos os discípulos. Aconteceu com ele como vai acontecer com todos nós. Nós vivemos nessa perspectiva. Quando nós temos essa confiança, queridos, quando nós temos esse estímulo na perspectiva da eternidade, a nossa vida natural aqui, ela fica melhor, sem sobressaltos, sem fobias, sem traumas, sem, posso morrer, posso. Nós estamos sabendo pela palavra que nós habitamos num corpo de pó que vai voltar ao pó. Então a forma mais digna e honrada que Deus ofereceu a um ser humano de morrer uma vez que ele tem que morrer, é despedir-se do corpo para entrar na vida eterna. Despedir-se do mortal para entrar na imortalidade. Isso é uma conquista de Deus em Cristo Jesus para os seus servos. O mundo em que nós vivemos está cada vez mais assustador. Isso é uma prova de que o reino de Deus está cada vez mais perto, definitivamente. Nós não sabemos se nós vamos todos juntos ou se nós vamos aos poucos. Não importa. O que importa é que nós estamos preparados, estimulados por Jesus a viver a vida e reagir a ela, seja lá o que ela nos trouxer. Firmes na perspectiva da eternidade, com uma única missão aqui na terra: confessar Jesus diante dos homens, para que ele te confesse também diante do Pai que estás nos céus. Amém, queridos? Se você continuar lendo o texto, você vai ver Jesus, depois de fazer um estímulo maravilhoso desse, preparando os seus discípulos, dizendo: olha, não penseis que eu vim trazer paz. Não vim trazer paz, não. Na terra, não. Ele veio trazer paz para o interior do discípulo. Então, no seu coração você vai ter paz. Mas na vida onde você vive, não é paz na terra é espada. E ele falou assim: os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Jesus está dizendo que ele veio colocar divisão na família? Não. Ele veio dizer que quando alguém segui-lo como discípulo incondicionalmente, quem vai se levantar contra esse discípulo são os próprios familiares. E isso vai dividir a família. Porque o discípulo, quando ele descobre, quando ele aprende, quando o Senhor abre a mente dele para ver as riquezas do seu chamamento, da sua honra, ele não obedece mais ninguém, só o seu Senhor. Ele decidiu seguir a Jesus e ponto. E o mundo que não segue a Jesus, muita gente não aceita ficar em segundo lugar. Portanto, você vai ver no versículo 34, 35, 36 e 37, Jesus dizendo: se alguém ama seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Ele está dizendo: se você ama alguma coisa que Deus te deu mais do que Deus que te deu, você vai ficar sem Deus para ficar com aquilo que Deus te deu. E as bênçãos de Deus não é Deus. Tudo que eu chamo de meu que Deus me deu, não é Deus que me deu. Vamos separar as coisas que Deus me deu. Deus me deu meu pai, Deus me deu meu filho, Deus me deu minha casa, mas eu tenho que amar a Deus e não o que Deus me deu, porque o que Ele me deu não é Deus.
Veio de Deus, mas não é Deus. Deus é o doador da dádiva. Deus é o doador da vida. É aquele que sempre tem para dar e pode fazer quantas vezes Ele quiser, porque Ele é o Senhor, Ele é o grande Criador. Então ele diz, se alguém se apegou a alguma coisa que Deus deu e amou mais do que Deus, perdeu Deus para ficar com aquilo que Deus deu. Então, querido, somente os estímulos. E olha a honra que ele dá para o discípulo. Ele falou assim, olha, quem vos recebe, me recebe. Quem vos rejeita, me rejeita. Quem vos recebe, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Olha a autoridade do discípulo. Quem te aceita como um discípulo de Deus, ele aceita Jesus que te comissionou. E quando ele aceita Jesus, ele aceita Deus que enviou Jesus. E quando ele rejeita, o inverso é verdadeiro. Portanto, queridos, não tem nada mais estimulante, não tem nada mais abençoador, não tem nenhuma proposta melhor, nada de melhor pode acontecer na terra, na vida de alguém, do que ele aceitar a sua missão e se tornar um fiel discípulo de Jesus. Amém? E Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar? Jesus está aqui. Ele está aqui porque Ele prometeu estar aqui. E Ele cumpre sempre a sua promessa. Por isso eu te convido agora a se colocar diante de Jesus, o teu Salvador, o teu Mestre. Quem sabe você tem alguma coisa a dizer a Ele sobre o seu discipulado. Quem sabe Ele nos reuniu aqui hoje para nos curar de todos os nossos medos. Tem medo de ser infeliz? Tem medo de alguma coisa acontecer? Tem medo da tua vida não dar certo? Existe algum medo? O Senhor está nos dizendo, não temais. Eu sei exatamente quem você é. Sei tudo a seu respeito. Você é meu servo. Nada que acontece com você foge do meu conhecimento. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, em pé na Tua presença. Somos Teus servos. Aceitamos este chamado de Te seguir, ó Filho do Deus vivo. Por isso estamos aqui numa quarta-feira, depois de um dia de trabalho, para nos reunirmos com os irmãos, cantarmos louvores, ouvirmos a Tua palavra, sermos ministrados pela oração em nome de Jesus. Olha, Deus, agora para a nossa vida. Tu sabes quantas vezes nos esquecemos da nossa alta honra em Cristo Jesus. Quantas vezes, ó Deus, nós ignoramos esta posição celestial. Quantas vezes nos esquecemos de tão grande amor, de tão grande aceitação, de tão grande plano. Quantas vezes nos esquecemos, ó Deus, o quanto somos amados, desejados, cuidados, assistidos por Ti. Nos perdoe, ó Deus, as vezes que nós queremos nos garantir, nos prover,
resolver na nossa força. Nos perdoe, Senhor. Obrigado pela palavra que hoje nos ilumina, nos adverte, nos estimula a vivermos uma vida sem sobressaltos, sem medos. Levantarmos cada dia e vivermos cada dia como os seus discípulos, que estão de passagem, cumprindo uma missão, testemunhar Jesus. Papai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, olha, Senhor, para a nossa vida. E nos ajude, ó Deus, a vivermos esta revelação da Tua palavra. Tira todo medo, todo assombro, toda insegurança, toda ação herdada de Adão, todas as ciladas assustadoras do mundo, do maligno, que tem muitas vezes, ó Deus, congelado os sonhos, paralisado a vida, escurecido, ó Deus, os caminhos. Deus, que tudo isso caia por terra agora no poder que há no nome de Jesus Cristo. Que alegria de viver, alegria de enfrentar, de sonhar, de confessar Jesus, de viver tudo aquilo que o Senhor tem para cada um, ó Pai, que possa ser vivido nessa promessa de Jesus Cristo, nessa perspectiva da vida eterna. Que todos, ó Deus, sejamos iluminados, capacitados, curados, restaurados, libertos pelo Teu Espírito Santo, para vivermos uma vida plena, alegre, feliz. Como aqueles que são assistidos, acompanhados por Ti, ó Deus, que nos conhece como ninguém. Deus, eu quero orar em nome de Jesus por aqueles que precisam de uma cura, de uma segurança, de uma revelação, de uma libertação. Pessoas que têm medos, que têm dúvidas, que têm batalhas, enfrentamentos. Oh, Espírito Santo de Deus, entra na história dessa vida. Leve essa pessoa a conhecer Jesus na sua intimidade, a senti-lo bem presente no seu viver, a conhecê-lo por experiência, a testemunhar como uma testemunha viva de alguém que experimentou a vida que há em Cristo Jesus. Para que o Teu nome, Senhor, seja glorificado, para que o Teu povo viva o melhor desta vida, para que o Teu povo viva o melhor da vida na terra, que é cumprir com o Seu propósito na perspectiva da eternidade. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, para que o Teu nome, Senhor, seja sempre, para sempre, glorificado no meio do Teu povo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Diga comigo, Deus, eu aceito de todo o meu coração ser discípulo de Jesus. Faça de mim, ó Deus, eu te peço, um discípulo fiel. Em nome de Jesus. Amém.
Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.